Amados, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe as nossas vidas, porque esse é o dia especial que Deus preparou para nós. Eu desejo fazer uso do livro sagrado que se encontra aqui no Evangelho, escreveu São Mateus, capítulo 8, versículo 23. O Evangelho escreveu São Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante, que é o texto escolhido para esse dia. Então a palavra do Senhor diz: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. E perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande abundância. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos poder sentar. Glória a Deus. Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória. Se até o vento e o mar obedecem a Jesus Cristo, já é uma ordem para nossas vidas para obedecer a Cristo. Mas obedecer a Cristo sem conhecimento é impossível. Obedecer a Cristo sem ter contato com Cristo é impossível. Obedecer a Cristo e ter outros pensamentos é impossível. Obedecer a Cristo crendo em outros deuses é impossível. Então, para obedecer a Cristo, é preciso estar em contato com Cristo. Tem que andar nas pisadas de Cristo. Tem que aprender com Cristo. Tem que considerar o próximo como Cristo considerou. Então, obedecer é você fazer exatamente o que Cristo quer que você faça. Se você fizer ao contrário do que Ele não quer que você faça, automaticamente você não está obedecendo. E aí entra a grande questão: como você vai obedecer a Cristo? Qual é esse conhecimento? De onde vem esse conhecimento? Através da palavra de Deus. Não é através de ninguém. É através da palavra de Deus que você tem o conhecimento de como obedecer a Cristo. E aí nós temos aqui um evento. Algo que aconteceu na vida dos discípulos de Jesus. Discípulo quer dizer aluno. É aquele que aprendia com Cristo. Então nós podemos perceber aqui que eles entram no barco, vem a tempestade, eles não têm o controle, chamam a Cristo, Cristo diz que eles têm pequena fé, e depois o próprio Cristo resolve a questão da tempestade. E o que isso nos ensina? É que toda a teoria, todo o ensinamento precisa da prática. Se você só aprender a letra e não colocar a letra que você aprendeu na prática, de nada vale. E Jesus vinha ensinando os seus discípulos a ter fé em Deus, a usar a fé em Deus, a usar a fé para que as coisas aconteçam.
Então eles estavam cheios de teorias, cheios de entendimentos pelo que foram ensinados. Oh, Jesus. Só que Jesus precisa, às vezes, dormir. Para que você passe por uma dificuldade, passe por uma situação, para que você possa usar a sua fé. Ou seja, você precisa usar, colocar em prática aquilo que você aprendeu. Tem muita gente que aprende muita coisa, mas quando vai colocar em prática, faz tudo errado. Tem muita gente que recebe todas as instruções, mas quando vai fazer, faz tudo errado. Tem pessoas que aprendem tudo sobre a verdade, quando vai fazer, é tudo falso, tudo não verdadeiro. Então Jesus, ele precisa fazer com que os seus discípulos coloquem em prática aquilo que ele vinha ensinando. E o que acontece? Pela própria experiência humana, eles tentam resolver. A tempestade veio, eles tentam resolver pela experiência que eles têm como pescadores. Porque os que estavam aqui com Jesus eram experientes. Não era a primeira vez que eles estavam vendo uma tempestade. Não era a primeira vez que eles estavam no lago e passam por essa situação e ficam desesperados. Essa não é a primeira experiência dele. Mas Jesus precisa dormir para que os seus seguidores coloquem em prática aquilo que ele ensinou. Mas eles não colocaram em prática. Então, toda na situação de um aluno que aprendeu com o seu mestre, e quando ele não consegue resolver aquilo, ele corre para o mestre, para receber instruções de como ele vai concluir, de como ele vai conseguir resolver aquilo. E foi exatamente o que aqui aconteceu. Os discípulos recebem a instrução de Jesus, estavam cheios de teorias, cheios de ensinamentos, mas na hora de colocar em prática, não souberam colocar porque faltou fé. Então não adianta, irmão, eu ser um professor de teologia sem fé. De nada vale. Não adianta eu ser uma irmã ou um irmão, uma irmã de oração, mas sem fé, de nada vale. Você pode jejuar. Se você não tiver fé, de nada vale. Você pode orar. Se você não tiver fé, de nada vale. Você pode até ser uma pessoa que para a sociedade dá um bom exemplo. Mas se não tiver fé, de nada isso vale. Então, a fé, ela precisa estar acompanhada diretamente na vida do cristão. Amém. E aí que nós podemos entender que todos nós estamos no barco. E todos nós passamos por tempestade. Só que a gente tem que entender uma coisa, que a tempestade é lá fora. A água está dentro do barco ou fora do barco? Fora do barco. Mas por causa da falta de fé, a gente crê que o barco vai encher. Às vezes, por falta de fé, a gente crê que a água que está fora do barco vai entrar dentro do barco. E aí entra o desespero. Entra aí a prática daquilo que se aprendeu. Então eu concluo, não irei muito longe, além disso aqui, é que eu digo uma coisa para vocês, que por mais que seja difícil a tempestade na sua vida, Jesus vai acalmar. Amém. Eu creio. E quando ele acalmar, você vai dizer exatamente o que os discípulos disseram. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, Jesus. Você vai dizer para Deus, quem é este
que até a porta que estava fechada se abriu. Deus, abençoa, Jesus. Quem é este que diante de uma doença incurável, ele trouxe a cura? Quem é este que tirou meus filhos das drogas? Quem é este que tirou meu marido do alcoolismo? Deus. Quem é este que me abençoa? Quem é este que me concede a salvação? Mas para isso acontecer, para vir esse entendimento, sempre é depois de uma luta, sempre é depois de uma tempestade, sempre é depois de uma batalha, sempre é através de qualquer coisa que às vezes tenta mexer o seu emocional no que diz respeito àquilo que está te incomodando e aquilo que está tentando te enfraquecer. E eu finalizo, concluo dizendo que por mais pequena que seja a tua fé, mantenha essa fé. Porque o que Jesus disse, homens de pequena fé, mantenha essa pequena fé. Para que aí então, essa pequena fé, depois do que Jesus vai fazer na sua vida, amém, ela vai se tornar. Glória a Deus, aleluia. Porque é melhor que tenha uma pequena fé Deus. e depois aprenda uma experiência de vida para ter uma grande fé futuramente, do que não ter fé de nada. Deus. Porque os discípulos aqui, Jesus não diz homens sem fé. Ele fala homens de pequena fé. Mas com a experiência que eles tiveram, a solução que eles receberam, essa pequena fé, ela foi aumentada. E se você vê o que Deus fez na vida de Pedro, e se você vê o que Deus fez na vida de João e dos discípulos de Jesus, que deram a sua vida pelo Evangelho, não temeram mais a morte, não temeram mais a dificuldade, e essa pequena fé, que até então era só ensinada na teoria, e agora eles passaram pela prática, hoje eles são as pessoas que são exemplos para nós, que venceram através do Evangelho e foram grandes homens na história. E é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Você vai ser homens e mulheres que vão se destacar nessa terra. Começando com uma pequena fé, pelas maravilhas que Deus vai fazer na sua vida e na nossa vida, essa fé vai se tornar uma fé grande e poderosa. Isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Deus abençoe. Glória a Deus, graças a Deus. Quero saudar a Madre Igreja com a paz do Senhor. Amém. Pastor Damião. Louvado esteja. Bom, esta noite, irmão, belíssima. A minha apresentação, né? Sério, minha bisneta, né? Minha bisneta, Helena, né? Helena. Vou chamar a Letícia e o Bruno aqui. Não. É o outro. É o outro lá. Não, mas eu tô vendo. Vai ser os dois. Vou chamar também o Johnny e Dalva aqui. Eu tô falando. Apresentar Eu tô Helena falando e cala a boca. na presença de Deus. Graças a Deus. Você voltou, mas eu falei cala a boca. Quer pegar? Deixa eu ver se pegar aqui.
Não? Depois eu vou lá já. Aqui pode tirar já. Aqui. Eu leio Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 2, versículo 22, diz assim: passado o dia da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram ao Jerusalém para apresentar o Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, nós vamos orar para consagrar esta criança no nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta criança possa crescer no temor da palavra do Senhor Jesus. Os pais cuidar dessa criança, zelar dessa criança, para que Deus possa estar sempre conscientizado na vida da Letícia e do Bruno, né? Que Deus possa abençoar grandemente, que essa criança tenha êxito, essa criança tenha algo muito maravilhoso na vida dela, que ela seja uma bênção diante de Deus, e Deus possa colocar todos os projetos de Deus na vida da Helena, que Helena possa crescer na presença do Senhor Jesus Cristo, que nada volte para ela, mas que possa abundantemente a bênção, a vitória de Deus na vida dela. Vamos orar, apresentar a Helena, em nome de Deus Jesus. Quero também Virgínia, a Helena também, para a glória de Deus. Nenhuma enfermidade, nenhuma doença venha no corpo secreto, porque está protegido por Jesus Cristo, pelo sangue de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus, que Deus possa da vitória, Jesus, esse casal. nesse momento, Helena, orar com Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Senhor Jesus. Neste momento, Deus apresentando essa criança na palma da tua mão, Pai. Senhor, que essa criança possa crescer o temor da tua palavra, nos caminhos santos, meu Pai. Deus, meu Pai, que esses pais possam cuidar, meu Pai, zelar para essa criança, Pai. Deus eterno, que essa criança seja uma bênção da tua mão, muito especial, Pai, que ela seja da tua presença, Pai Celestial. Que ele possa cuidar dessa criança, Pai. Deus, cuidar do Bruno, seu Pai, a Letícia, sua mãe, Pai. Deus, meu Pai Celestial, também, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, glória, meu Deus, Pai. Deus, essa criança também, meu Deus da glória, Deus eterno, esse casal, Pai Celestial, meu Deus, meu Pai, Deus, abençoe grandemente e poderosamente, Pai. Ajuda eles, meu Pai, a perseverar, a persistir, Pai, e não desistir, Pai, mas continuando servindo a Ti, Pai. Oh, Senhor, com sinceridade, com fidelidade na Tua presença, Pai. Deus eterno, por isso, Pai, eu quero agradecer a Ti e pedir a bênção sobre esta família, Pai. Essa família seja eleita para Ti, Pai. Deus eterno, Pai de hoje, Pai. Tu vai comandar, meu Pai. Então, todo controle, Pai, na vida da Letícia, do Bruno, Pai Celestial. Pai dessa criança, Helena, Pai Celestial. Em nome de Deus vivo para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Não quero dar meu colo, Helena. Não quero ficar no meu colo. Por quê, Helena? Por quê? Não gosto? Vou? Enquanto eu vou? Graças a Deus. Amanhã, irmão. Amanhã nós temos culto de ensinamento. Estou esperando você daqui. É o primeiro culto de ensinamento. E amanhã eu vou dar a primeira palavra minha. Toda sexta-feira, o João e o Ivan, né? Então, eu vou falar acerca por que Pedro afundou, né? Então, o ensinamento é por que o Pedro afundou, né? Então, esse é o tema da manhã, do nosso ensinamento, por que Pedro afundou. Graças a Deus. E sábado também, irmão, sábado, você que não veio hoje, varão, sábado nós temos um compromisso.
E vamos gerar esse compromisso. Congresso que a irmã nos convidou, né? Nós temos que ser crente sim, sim, né? Não, não, né? Então eu creio que sim, sim, né? Então, vamos passar disso, eu tenho uma dica. Então, eu dei uma palavra, e a palavra do cristão é um tiro certeiro. No nome de Jesus Cristo, vamos lá. E as irmãs também estão convidadas, né? Para ir lá também, todos os irmãos. E Ivan, também não esquece, também não vão. Se você quiser ter um paletó, assim, o paletó preto, você tem, né? Então, a gente vamos tudo paletó preto, tudo fardado, né? Vamos para o exército, né? Graças a Deus. Amado querido Jesus, eu pedi paz celestial, abençoa a vitória do teu povo, da tua igreja nesta noite, Pai. Abençoa, Pai celestial, a mensagem do Pai que foi pregada ao nosso coração, Pai. Muito obrigado, amado querido Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Deus Jeová, Rapaz, Shaddai, por essa oportunidade que nós desse, nos concedesse. Esta noite, quando iremos regressar ao nosso lar, leve tua paz, guarda-nos de mesmo mal, guarda-nos em segurança. Rogamos e pedimos essa bênção em Cristo Jesus que vive, reina para sempre. Amém, amém. Estende sua mão para frente. Que grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e permaneça conosco, desde agora para sempre. Todo eu posso dizer amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém e amém. Graças a Deus.